Aqui a pergunta é como despertar espiritualmente? É uma pergunta que as pessoas fazem, em razão disso, nós temos diversos vídeos aqui dando resposta para essa pergunta. Porque há uma tremenda confusão na cabeça das pessoas. Elas confundem esse despertar espiritual, como elas entendem aí fora, com aquilo que estamos colocando aqui nesse canal. Aqui, quando tratamos com você sobre o que é o despertar espiritual, estamos sinalizando algo muito singular. Nós estamos mostrando para você como se torna possível, nesta vida, irmos além do eu. Além desta condição psicológica de ser alguém na vida, de ser alguém na experiência, de ser alguém presente nesse pensar, nesse sentir e nesse agir. Para nós, como seres humanos, a coisa mais comum é ser alguém. Mas o que é ser alguém? Ser alguém é se manter na vida, na existência, sempre na busca de alguma coisa para ser feliz. Sempre nesse movimento de vir a ser, de deixar de ser e se tornar. Se, por exemplo, aqui me sinto triste, eu preciso deixar a tristeza. Então eu preciso vir a ser alguém livre da tristeza. Se há medo, eu preciso me livrar do medo. Vir a ser alguém que não sinta medo. Se a infelicidade está presente, eu estou nesse movimento de vir a ser alguém que um dia será feliz. Então, o que estamos juntos aqui trabalhando com você? O fim da ilusão, deste vir a ser, deste alcançar, deste se tornar, desse obter ou desse se livrar. Para uma vida de completude, onde tenhamos presente a presença da verdade, da ciência de Deus. É isso que nós chamamos aqui de despertar espiritual. É o despertar para a verdade do seu verdadeiro ser, que não está nesse movimento de deixar de ser ou vir a ser. Assim estamos trabalhando com você nessa direção. E há toda uma forma de aproximação disso. A forma que temos para nos aproximar da verdade, daquilo que verdadeiramente nós somos, é nos tornando cientes, antes de tudo, daquilo que nós não somos. Mas é muito paradoxal a expressão aqui, aquilo que nós não somos. Porque aquilo que nós não somos é aquilo que, na verdade, parecemos ser, demonstramos ser. Então, é aquilo que somos. Investigar isso, examinar isso, se aproximar disso, é ir além desta condição.
Então, para a pergunta como despertar espiritualmente, isso requer que tenhamos uma aproximação da vida como ela se mostra para cada um de nós, tomando clara visão desse princípio de dualidade, de separação, onde existe uma desordem interna, psicológica, presente em cada um de nós. Isso nos coloca num estado de insanidade psicológica, de desordem psicológica, de contradição, conflito, medo, desejos, nos colocando na vida numa posição com relação a ela, onde, dentro desta separação, há esta insatisfação, há esta insuficiência. Então, apesar das realizações diversas que nós temos e de todo o sucesso, poder, realização, aquisições, dinheiro, fama, nós continuamos nesse sentimento de insuficiência, de carência. Isso porque nós desconhecemos a verdade sobre nós mesmos. Por isso que uma outra pergunta nós precisamos fazer, porque ela é de fundamental importância para todos nós. A pergunta é: o que é meditação? Porque a meditação, não como nós ouvimos falar aí fora, ou como nós já praticamos aí fora, mas o que é meditação? Qual é a verdade desta ciência que faz parte do autoconhecimento? Então precisamos conhecer a nós mesmos. É fundamental isso. E esse conhecer a nós mesmos é tomarmos ciência exatamente disso que somos, porque parecemos ser, mas que de fato não é a realidade do nosso real ser, que é consciência, que é felicidade. Só há uma coisa na vida para ser realizada. É a ciência da verdade, desta completude de ser, que é o real propósito, que é o real significado da vida para todos nós. Sem isso, não há propósito, não há significado para nenhuma de nossas realizações, porque tudo isso representa absolutamente nada. Nenhuma dessas realizações sem a realização da verdade sobre quem é você. Nenhuma dessas realizações representa a presença da verdade, da liberdade, do amor e da paz. Ter essa prontidão de investigar isso, estar envolvido internamente nesse processo, levar a sério esta pergunta: o que é meditação? É se aproximar da ciência do autoconhecimento, abrindo mão desse modelo de identidade egocêntrica, envolvida em seus próprios assuntos de cunho pessoal, sem uma ciência do todo, da realidade que é a totalidade da vida. Nós temos vivido e nós estamos vivendo em departamentos.
Nós estamos privados desta realidade da vida em sua totalidade, porque estamos particularizando esta condição de ser alguém. Nessa condição de ser alguém, nos situamos dentro desse espaço e desse tempo para realizar coisas para esse mim. Isso faz de nós criaturinhas envolvidas demais com nossas pequenas coisas, deixando de ter uma visão mais abarcante, abandonando uma perspectiva da vida em sua totalidade, para viver dentro de um modelo egocêntrico, egotista, envolvido demais com o próprio ego, com o próprio eu. Aqui a tomada de ciência da realidade daquilo que nós somos, nesse instante, é a ciência do despertar, é a ciência da verdade divina, é a ciência da verdade de Deus. Nós precisamos descobrir como nós funcionamos, como se processa dentro de cada um de nós. Tudo isso. Porque há esse modelo de pensamento, de sentimento, de sensação, de percepção. Porque sentimos o que sentimos, porque pensamos o que pensamos, porque nossas ações são ações como elas são, como elas acontecem. Porque toda essa inclinação que nos dá um comando em direção à busca de realizações a partir do desejo. É a aquisição positiva de conquista a partir dos desejos. É a aquisição de se livrar das adversidades, das dificuldades e daquilo que nos assusta também a partir do medo. Portanto, vejamos juntos aqui algumas coisas. Por exemplo, a questão do pensamento. Esse é um exemplo. Como o pensamento funciona? Por exemplo, as pessoas não sabem lidar com os pensamentos. Veja, é comum a pergunta: como lidar com os pensamentos? Porque já percebemos que pensamentos, dentro de cada um de nós, sustenta esses diversos quadros de infelicidade interna, que não sabemos lidar com eles. Não sabemos lidar com esses quadros, porque não sabemos lidar com os pensamentos. O pensamento em nós, ele está orientado para, nesse instante, lidar com o momento presente de uma forma completamente inadequada. O que temos, na verdade, quando o pensamento está presente, é uma resposta inadequada a esse instante. Uma vez que esse instante, esse momento, é um momento que não carrega o passado. O pensamento carrega o passado. Vejam como é singular isso. Tomar ciência disso. Quando você se encontra com alguém, você está se encontrando com ela pela primeira vez. Talvez você diga, não, já me encontrei com essa pessoa muitas vezes. Eu convivo com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, já há muitos anos. Eu os conheço. Reparem a falácia disso, a ilusão presente numa afirmação como essa. Ao lidar com sua esposa, você está lidando com a ideia que você tem dela.
de 10 anos, 20 anos de convivência. Mas é uma ideia que você faz sobre ela. Isso não é a verdade do que ela é a verdade sobre o que o pensamento diz dentro de você. É a verdade do que você acredita. Você não a conhece. É tão simples perceber isso. Se você se conhecesse suficientemente bem, ficaria muito claro que sua relação com ele ou com ela, em geral, se manteve durante muitos anos dentro da ilusão de uma imagem que você antes tinha sobre quem você era, e hoje já não tem mais. Veja, vamos tornar isso bem simples. Você não sabe quem você é. Esse que você conhece sobre você é uma imagem que você faz sobre quem você é. Não há ciência da verdade sobre si mesmo nesta autoimagem, nesta imagem que você tem sobre quem você é. Uma vez que haja esta verdade de ser a realidade do que você é, há uma profunda compreensão de que todos os relacionamentos dentro do movimento do pensamento ainda é uma relação nesse movimento entre imagens. A verdade sobre você é que você tem uma imagem sobre quem você é. Essa é a verdade sobre você. Até que essa ilusão termine, a não ser que ela desapareça, tudo que você pode ter do outro será uma imagem assentada na imagem que você tem sobre quem você é. Portanto, você não conhece a pessoa. Ou o que você conhece da pessoa é aquilo que conhece a partir da pessoa que você acredita ser. Aqui estamos investigando com você o fim desta ilusão, da ilusão da pessoa que você acredita ser, para a ciência da verdade sobre ser, que é a sua natureza real. A compreensão disso requer uma aproximação de como o pensamento funciona dentro de você. Porque as imagens se estabelecem. Quando alguém lhe elogia, você gosta da pessoa. Quando uma outra pessoa lhe critica, você não gosta dela. A pessoa que você gosta porque lhe elogiou, dela você tem uma imagem de prazer. Isso em razão de que o seu ego, essa sua autoimagem é o seu ego, se sentiu lisonjeada, amada, aceita, reconhecida. E é por isso que você ama aquela pessoa. Na realidade, você ama a imagem que você tem dela. Essa mesma pessoa, amanhã, ela muda com você o comportamento. Se ela muda o comportamento, você vai criar uma imagem específica relativa a esse comportamento. Estamos juntos? É assim que se situam nossas relações uns com os outros. Porque isso já se assenta numa base nessa relação que temos também com nós mesmos. Quando você faz coisas que aprova, você se sente bem com você mesmo. Quando você faz coisas que depois você reprova, você se sente mal com você mesmo.
Então, no primeiro momento, você gostou de si mesmo. E nesse segundo momento, você ficou desgostoso de si próprio. É assim que nós temos funcionado. Então, esse é o modelo do pensamento. O ponto aqui é que não há nenhuma realidade no pensamento, porque pensamento vem do passado. A lembrança do elogio que você recebeu é algo que vem do passado. A lembrança da crítica que você recebeu dele ou dela é algo que vem do passado. A lembrança que faz com que você se sinta bem com você mesmo aqui, nesse momento, é algo que está vindo do passado. A lembrança que faz com que você se sinta mal com você mesmo é algo que está vindo do passado. O seu contato com a sua esposa nesse momento não é o contato com ela, é um contato com uma imagem que vem do passado. É assim que temos funcionado. Os pensamentos em você é o passado. Não sabemos lidar com o pensamento. E se não sabemos lidar com o pensamento, nós não sabemos lidar com a vida nesse momento. Uma vez que o pensamento está intervindo, interferindo, violando esse momento, distorcendo, fazendo uma leitura do que está aqui, nesse instante. Tudo bem? É assim que nós temos funcionado. Porque basicamente nós não nos conhecemos. E nós não nos conhecemos porque não temos uma aproximação de nós mesmos pela meditação. Se não há meditação, não há uma aproximação desse olhar para esse momento sem o pensamento. Aqui nós estamos juntos, lhe mostrando que é possível uma aproximação da meditação, que é a ciência que lhe permite, pelo autoconhecimento, se aproximar desse momento sem essa autoimagem e, portanto, sem a imagem dele ou dela, sem a imagem da esposa, do marido, dos filhos, do mundo à sua volta. Isso significa um cérebro novo, livre do passado, numa relação direta com o momento presente, com ele, com ela, com tudo que acontece, mas sem a presença do ego, do eu. Há uma outra pergunta aqui bem interessante que eu quero atrelar a essa fala. E eu não vou aprofundar porque nós temos diversos vídeos já tratando disso aqui no canal com você. A pergunta é: o que é Kundalini? Veja, a Kundalini é a ciência deste ser, desta real consciência. Algo presente aqui, quando o ego não está, quando esta autoimagem não está. Não tem nada a ver com experiências místicas, com assim chamadas experiências espirituais que a pessoa, o eu, o ego, tem. Ele guarda essas experiências e depois relata para outras pessoas, dizendo quando minha Kundalini despertou e por aí vai. Não, absolutamente. A presença desta consciência é a presença desta energia de Kundalini, que opera uma mudança no cérebro, nas próprias células cerebrais. E agora há uma resposta para esse instante, para esse momento livre do ego. Então, se alguém elogia você, você escuta. Se alguém critica você, você escuta. Esse escutar é sem imagem. Então, não importa se é um elogio ou se é uma crítica, isso não altera a realidade do que é. Pode ser que nessa lisonja, o que temos aqui é só uma bajulação ou uma apreciação e até honesta, mas se não há o sentido do eu, do ego aqui, isso não altera absolutamente nada.
Então, é a liberdade de permanecer livre do centro egóico, do eu, do ego, desta autoimagem, que não pode ficar mais feliz com o elogio e deprimido ou triste com a crítica. No ego vivemos sendo feridos, magoados, ofendidos, vivemos chateados, aborrecidos, entediados da vida, de nós mesmos. Então, diversos estados de dor, de infelicidade psicológica estão presentes nesta autoimagem, que é o ego. O trabalho do despertar da consciência é o trabalho do despertar desta energia de presença divina que assume esse corpo e essa mente para este novo real estado de ser. Isso é a realidade da Kundalini. Então, o que é Kundalini? Aqui está a resposta. Seu natural estado de ser que floresceu, esse é o real despertar da Kundalini. É a real ciência do despertar espiritual. Ou o despertar da consciência. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você. Estamos aprofundando isso, tornando isso viável para a sua vida. O assunto é o despertar da consciência, o despertar espiritual, realização de Deus. Na Índia, isso é conhecido como moksha, a realidade do seu ser, a liberação nessa vida. Ou Advaita, a não dualidade. Esse é o nosso assunto aqui com você, nesse canal e também em nosso outro canal. Além disso, temos encontros online, onde estamos explorando isso com você. Assim, nós temos uma oportunidade juntos no final de semana, sábado e domingo, em um encontro online, trabalharmos isso juntos. Eu quero lhe fazer um convite. Nesses finais de semana, nós estamos, através de perguntas e respostas, e nesse contato com a ciência da meditação, trabalhando isso. Aqui na descrição do vídeo, você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além disso, temos encontros presenciais, fazemos também retiros de vários dias, onde estamos juntos, aprofundando, explorando isso, para a realização desta verdade nesta vida. Essa realidade que é a realidade do seu ser. Ok? Se isso é o que faz sentido para você, já fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no vídeo também. Sim, faz sentido? Coloca aí no comentário. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. A gente se vê. Quando alguém diz minha Kundalini despertou, reparem, é o sentido de autoconsciência de alguém que tem uma Kundalini desperta. Isso é uma fraude, isso é uma ilusão, isso é uma fantasia, isso é uma imaginação. Porque se Kundalini é consciência pura, e consciência